nosso estudo do Evangelho dessa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar as pessoas começarem a chegar. Nós marcamos 8h30. Certamente em breves minutos o pessoal já está chegando. Vamos aguardar, já começou a chegar gente. Olá, Solange. Boa noite. Boa noite, Ana Paula, Simone. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos fazer o nosso estudo do Evangelho. Peço desculpas aí a quem tentou falar comigo hoje durante o dia. Eu tive um dia de louco. Aí eu parei 7 horas da noite, 7h30, para poder me concentrar e começar o nosso estudo. Está bem agora para a gente estudar. Ainda bem que eu estudei tudo ontem. Bom dia, boa noite, Denise, Ana Maria, Daniele. Que bacana. Dani Rion, a rainha das empadinhas de Sepetiba. Seja bem-vinda, minha irmã. Vamos estudar o Evangelho? É isso aí, Dona Edna, seu José Reginaldo e Dona Conceição. Andréia, minha prima. Beijo para todos. Vamos lá, galera. Vamos começar o nosso estudo. Seu Luiz, Regina. Que bom, gente. Quanta gente já presente. E nós estamos ao vivo também pelo Facebook. E eu coloquei a live no Facebook no meu pessoal, porque de manhã houve um problema, com 10 minutos eles cortaram a minha transmissão. Não sei se é a primeira vez pelo GEF, então eu resolvi fazer dessa vez aqui pelo meu pessoal, e vou fazer eu estou no GEF, né? No Instagram do GEF, espero que esteja. Boa noite, Silvinha, tudo bem? Carla, boa noite. Então, pessoal, vamos começar o nosso estudo, para a gente não perder muito tempo, né? Já passaram-se aí... Não, 1 minuto... Ai, a Jezebel. Gente, desculpa, mas a Jezebel, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, ela quer aparecer. Vamos lá, gente. Deixa eu só falar com todo mundo. Carla Paixão, já falei. Opa, Igor, boa noite. Tudo bem? E a equipe está crescendo aí. Igor, Simone, amigos de décadas, né? Que bom. Carinha ótima, né? Nossa, você não sabe o dia que eu tive, Simone. Um dia daqueles, mas depois, na hora do trabalho com Jesus, é tão maravilhoso que a gente fica bem, a gente toma um banho e se renova, né? Então, gente, vamos lá. Dona Marta Ribeiro Coutinho, gente, esta mulher... Essa senhora é uma capacitada em Evangelho, ela é um desafio para mim, viu? Ter ela aqui comigo é desafiador. Eu gosto de desafio, que eu sou ariano, então vamos lá, que ela sabe muito. Sheila Nascimento, bom dia, Sheilinha, seja bem-vinda. Daniel, meu querido, boa noite. Gente, vamos começar o nosso estudo, para não perder muito tempo. Vamos lá. Primeiramente vamos então pedir a Jesus que esteja conosco, nos amparando, que nós possamos ter um encontro de luz, de amor, de paz, de serenidade, que o Mestre possa enviar os seus mentores de luz, os seus trabalhadores nas casas de todo mundo que está aqui presente, nas nossas residências, nos nossos lares, para que nós possamos ser abençoados e que os mestres de luz, os queridos nossos protetores, nossos anjos da guarda, possam iluminar a nossa mente para que nós possamos absorver o máximo do estudo que vai se iniciar agora. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, na semana passada, nós encerramos o tópico número 2, que falava sobre, da introdução, que falava sobre a maneira como Allan Kardec cunhou o nome Espiritismo, como ele trabalhou com a codificação, né? Como ele escolheu os temas das mensagens que virão. Só um minutinho, Jezebel, por favor. Desculpa, gente. Essa é a Jezebel, minha primogênita. E é assim, o primogênito sempre é o mais mal educado, pelo menos aqui em casa, tá? Não sei se nas outras residências. Vamos lá, gente. Alexandre, bom dia, boa noite, Carneirinho, meu parceirinho de trabalho lá da casa de Francisco. Que bom te ver aqui, viu? Márcia, bem-vinda. Então, como eu estava falando anteriormente, até a semana passada nós concluímos o tópico número 2 da introdução,
que trata sobre como efetivamente, Marúcia, boa noite minha linda, beijo no coração também, como efetivamente Allan Kardec codificou o Espiritismo. E é importante nós sabermos isso, porque quando nós entrarmos nos capítulos que realmente são do livro, nós vamos perceber que a maioria deles tem 3 partes, que é a parte evangélica, a parte da explicação que Allan Kardec dá, e a terceira parte que são as instruções dos espíritos. Por isso que a gente aprendeu aqui anteriormente como é que Allan Kardec catalogou essas mensagens, de que maneira ele pôde ter certeza de que o que está aqui é fidedigno, é leal, por causa daquela questão que a gente conversou, que foram centenas de mensagens de respostas a perguntas dele, e essas respostas foram dadas por espíritos distintos, de lugares diferentes e através de médiuns diferentes. E ele, catalogando tudo isso, pôde observar aquelas que mais se coadunavam uma com as outras, e assim ele compreendeu que estariam corretas. E também utilizando o acervo dele pessoal, de cultura e instrução, que Allan Kardec era um homem extremamente culto. Ele teve várias graduações, ele era um poliglota, enfim. Então uma pessoa extremamente preparada também intelectualmente para esse trabalho. Agora, nós vamos fazer o estudo do tópico número 3, que são as notícias históricas. Tópico número 3 da introdução. Quem tiver com o livro aí, quiser acompanhar, a minha tradução é essa aqui, do Guilhom Ribeiro, tá? Mas se você tiver outra tradução, não tem problema, só vou mudar as palavras, mas o fundamento é o mesmo, a essência é a mesma, então dá para a gente trabalhar numa boa com outras traduções do Evangelho. Nós vamos falar sobre as notícias históricas. O que vem a ser notícia histórica? A gente vai começar aqui agora conhecendo alguns personagens que se encontram nos evangelhos e na própria Bíblia, que a gente desconhece a natureza deles, o significado de cada uma dessas informações, e que é muito rico, tanto culturalmente, como também para a gente poder compreender mais aprofundadamente a mensagem evangélica. Jesus utiliza-se desses personagens daquela época para esclarecer, para falar, para poder usar, inclusive, fazer as suas parábolas, e é por isso que a gente vai agora aprender um pouco sobre eles. Então, esse tópico começa com o seguinte, falando o seguinte, só dar uma boa noite aqui para Dani, boa noite Cris. Vamos começar então aqui o tópico terceiro da introdução, que tem como título Notícias Históricas. Para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, olha só o que Allan Kardec fala na introdução. Para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras, nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Deixa eu só ver aqui uma coisa, a minha conexão não está boa, alguma coisa está acontecendo com esse vídeo no Facebook. Depois eu trago eu traduzo aqui. Então, na verdade, o que a gente vai fazer agora é compreender algumas máximas e algumas palavras que estão inseridas nos evangelhos. E para nós começarmos esse trabalho, a gente vai falar sobre os samaritanos. Vocês já devem ter ouvido falar dos samaritanos, né? O Jesus fala no evangelho sobre os samaritanos, há parábolas que se referem aos samaritanos, e agora vocês entendendo quem são os samaritanos, vão poder compreender melhor quando se depararem com alguma das parábolas que envolvam esse personagem, esse povo chamado samaritano. Então é o seguinte, após o cisma das 10 tribos, cisma é separação, tá? Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente, o reino separatista. Israel se dividiu em 2, em norte e sul, tá? E aí a Samaria, que era uma cidade,
tornou-se a capital do reino dissidente, se eu não me engano do sul, aqui vai dizer, do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, tinha o Herodes Grande, tinha também o filho dele que também foi importante. Por isso que a gente vai falar aqui do Herodes o Grande, Herodes o pai. Herodes o Grande a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, que era o imperador romano, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Então, eu vou ler aqui mais um pedacinho para a gente poder entender. Os samaritanos, na verdade, são também judeus, são de Israel, só que quando há a dissidência, a divisão de Israel, a Samaria fica de um lado e Judá vai ficar do outro lado. A gente vai falar de Judá agora. Os samaritanos são do norte, Israel do norte, estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, Jerusalém, sul. Judá, a capital de Judá seria Jerusalém, e do norte seria Samaria. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos. Então, o povo de Israel se dividiu em dois e provocou uma grande separação e uma grande animosidade entre eles, uma guerra, que evitavam todas as relações ser recíprocas. Eles ficaram inimigos. Norte e sul não se dava bem. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, porque o templo continuou em Jerusalém. Então os samaritanos ficaram ausentes, não queriam participar das festas judaicas, porque eles tinham que ir a Jerusalém, que era o reino de Judá. E aí eles iriam ter conflito com o povo de Jerusalém, porque eles samaritanos, eram inimigos. Vamos lá. Pela celebração de festa religiosa, constituíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas para que esse povo samaritano pudesse permanecer na religião. Eles resolveram criar um novo templo, um templo da Samaria, dos samaritanos, só que com uma certa reforma, com uma certa modificação, que nós vamos entender já o que aconteceu. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés. Deixa eu falar para vocês rapidamente o que é o Pentateuco realmente na Bíblia. A gente fala do Pentateuco kardeciano, porque os livros do Espiritismo também são compostos por 5 livros, né? As obras espíritas clássicas são 5. Por isso que a gente chama de Pentateuco. Penta, que vem de 5. Então, mas o Pentateuco bíblico, olha só, que é a Torá, ele é constituído de 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? A gente vai entender aqui um pouco mais à frente que a Bíblia Católica ela é mais completa, digamos assim, porque ela tem outros livros. Então o que a gente tem que entender até agora? Os samaritanos saíram, foram para o norte. Israel se divide. Os samaritanos vão para o norte. O pessoal da Samaria vai para o norte. Lá eles constroem um novo templo. E para que eles não tenham que conviver com os judeus de Judá em Jerusalém, eles, para não ter que ir lá no templo clássico, o templo que existia para todo o povo judeu, eles constroem um novo templo lá em cima, na Samaria, e eles constituem uma nova forma de cultuar a Deus, que é através somente do Pentateuco. Eles só têm o Pentateuco, eles não aceitam os outros livros que eles chamam de apócrifos. Por que razão eu não sei. Eles resolvem modificar a Torá, eles diminuem a Torá, eles transformam a Torá em 5 livros, que é o Pentateuco tão somente. Vamos lá.
Seus livros sagrados eram escritos, Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados e anatemizados. Lembra que eu falei o que é anátema? Anátema é amaldiçoar alguém. Eles eram anatematizados. Para os judeus ortodoxos, os samaritanos eram amaldiçoados, tá? Desprezados, era um povo desprezado definitivamente e perseguido. O antagonismo das duas nações tinha, pois, um fundamento, vou repetir. O antagonismo das duas nações tinha, pois, um fundamento único, a divergência de opiniões religiosas. A guerra entre esses povos, a dissidência do povo de Israel se deu por questões religiosas. Eles só tinham opiniões divergentes com relação à religião. Se bem que fossem a mesma origem das crenças de uma e outra. Eram os protestantes desse tempo. Entenderam agora a diferença entre católicos e protestantes de hoje? Eram os samaritanos e o povo de Judá, de Jerusalém. Por quê? Eu trouxe um pouco além para vocês agora, para a gente, antes de continuar esse parágrafo, dizer a vocês. Aí vocês vão me perguntar, então tá bom, Alexandre, se os samaritanos aceitavam os 5 livros da Torá, quais são os outros livros que vieram posteriormente, que foram aceitos pelos católicos e não foram aceitos pelos protestantes? Eu anotei para vocês aqui. Os católicos tinham mais 7 livros. São 63 livros ao todo, as Bíblias. A Bíblia como um todo, me parece. Mas os 5 livros, o Pentateuco, que é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, para esses samaritanos só tinham 5 livros. E para os católicos, ele tem Judite, Macabeus, Sabedoria de Salomão, que é lindo. Esse livro, gente, Sabedoria de Salomão, leiam esse livro do Velho Testamento. É a coisa mais linda, é um poema. Eclesiástico, Esther e Daniel. Esses livros, para os protestantes daquela época, os samaritanos, eles não eram aceitos. E o grande povo de Israel, que era a maioria, que é o povo que ficou no reino de Judá, em Jerusalém, eles implementaram esses novos livros à Torá, ao Velho Testamento, Antigo Testamento, e permaneceu essa dissidência, e eles eram esse povo os samaritanos, que eram até um pouco menores, uma quantidade menor da população, eles eram discriminados, eles eram desprezados e até amaldiçoados. Não eram bem tratados por ninguém, tá? Eu estou enfatizando muito para vocês essa questão dos samaritanos, porque vocês vão ver lá na frente a importância que tem esse povo nos exemplos que Jesus vai dar, quando ele diz que somos todos iguais, quando ele diz que tem uma passagem evangélica que ele fala sobre uma pessoa que está jogada que sofreu um acidente, foi assaltada e está quase morrendo. Passa um sacerdote, passa um escriba, passam só pessoas da grande elite de Jerusalém e passa um samaritano. E foi o samaritano que foi ajudar esse irmão. Então ele fala sobre compaixão e ele tenta acabar com essa guerra entre os povos. Por isso que é importante nós conhecermos a história dos samaritanos. Lá na frente vocês vão compreender isso. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus, e só entre si contraem alianças. Eles não se misturam, eles só fazem alianças entre si, eles só casam entre si, eles só se comunicam entre si, só fazem negócios entre si. São muito fechados, esse povo. Então a gente falou sobre os samaritanos aqui,
É superficial a nossa conversa, mas eu acho que já dá para ter uma ideia do porquê que esse povo vai ser tão falado por Jesus durante o período lá do nosso estudo do Evangelho. Agora a gente vai falar sobre os nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Olha que interessante isso. A seita dos nazarenos surgiu do judaísmo do primeiro século. Isso a Glória me deu aqui a contribuição dela, como ela tem feito sempre. E eu vou ler sempre alguma coisa. Judaísmo do primeiro século. Também foi essa denominação de uma seita herética. A gente vai ver depois a seita dos ebionistas. Mas vamos falar sobre os nazarenos. Então os nazarenos, eles eram religiosos do primeiro tempo. Eram os cristãos do primeiro tempo, do primeiro século, após a partida de Jesus. E eles eram muito presos a essas regras, né? Eles tinham que ser virgens, não podiam beber, tinham cabelo comprido. Tá? Mais tarde os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus ser de Nazaré, porque Jesus nasce em Nazaré. Jesus não era um nazareno especificamente, Jesus nasceu em Nazaré, mas Jesus tinha também cabelo comprido. Naquela época era comum os homens terem cabelo comprido, né? Possivelmente. Agora tem uma discussão, inclusive, sobre Jesus ser preto. Eu até acho que é muito razoável que seja, mas essa questão é uma outra que não tem agora no momento e nem importância. Se ele era branco, preto, amarelo, o que importa é a mensagem do mestre, né? Mas então também foi essa denominação. Então os nazarenos eram esses religiosos cristãos, tá? Do primeiro tempo, do primeiro século, e que eram cheios de formas. Muitas formas mesmo. Eles não podiam beber, não podiam ter relações sexuais antes do casamento, só se relacionavam entre si. Mais tarde, os judeus deram esse nome. Também foi essa denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, vou falar sobre os ebionitas no final desse parágrafo, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Então os nazarenos, na verdade, não eram porque nasceram em Nazaré. Jesus tornou-se um nazareno porque nasceu em Nazaré, depois que botaram esse nome. Mas nazarenos eram adeptos de uma seita do primeiro século, que acabou até o século IV, tá? De ortodoxos, que eles misturavam as práticas mosaicas, o mosaísmo, as práticas de Moisés, o que está na Torá, com os dogmas cristãos. Fizeram uma seita, criaram uma verdadeira seita, tá? E ela desapareceu no século IV. Então os nazarenos também aparecerão nos evangelhos de Jesus. Antes de falar sobre os publicanos, eu vou falar rapidamente para vocês. É muito interessante essa seita dos ebionistas. A Glória me fez aqui um resumo tão legal. Eu vou ler para vocês rapidinho o resuminho que ela fez, que é muito rico em conhecimento. Seita ebionista, que era seita herética formada por facções dissidentes e presente no judaísmo do século I, notadamente em Jerusalém. Essa seita misturou de forma inadequada elementos judaicos e cristãos. Esse grupo insistia em guardar a lei de Moisés como observância para todos que se convertessem entre os gentios. Quem são os gentios? Os estrangeiros. Qualquer um que se convertesse à seita dos ebionistas tinham que se converter, tinham que se transformar em judeus, senão não poderiam. Elementos como a circuncisão, a guarda do sábado, o vegetarianismo faziam parte da ética ebionista.
Para os ebionistas, o Cristo não era mais do que um novo Moisés. Olha a diferença que faz aí para nós cristãos de hoje e para os ebionistas. Para os ebionistas, o Cristo não era mais do que um novo Moisés, um homem. Ele não era Deus, ele não era um ser especial, um ser com poderes especiais, com a mediunidade mais abrangente, porque a gente sabe que não existem milagres. Mas nós acreditamos que Jesus tenha uma evolução superior à nossa, né? Ele fala aqui, ó, no seu conceito, embora Jesus fosse o Messias, eles não negavam que Jesus fosse o Messias, era puramente humano, ele não tinha aquela parte sublime que a gente acredita. Um judeu fiel, profeta piedoso e mestre inigualável. Ele era sensacional, mas ele era totalmente humano. Não tinha nada de divino em Deus, em Jesus. E isso acabou entrando em conflito com o catolicismo, porque a religião católica, vocês sabem que fala sobre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três acabam sendo Deus. Então, quem é Jesus para os católicos? É o Deus encarnado. Jesus é Deus para os católicos. Para nós também não é. Nós espíritas. Mas para os católicos, Jesus é Deus. Então, há um conflito muito grande dos ebionistas com os católicos, justamente por isso. Tá? Então, os ebionistas pregavam que para seguir Jesus era necessário ser judeu. Você tinha que se converter ao judaísmo, você tinha que ir para a nação judaica para você ser um ebionista. É bem radical, né? Agora vamos falar sobre os publicanos, que aí a gente vai falar dos publicanos, os portageiros e vamos encerrar o nosso encontro de hoje para não ficar muita coisa. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. E todos vocês que chegaram durante a minha conversa, eu desejo a todos uma boa noite também. Sejam muito bem-vindos. Os publicanos, quem eram os publicanos? Vamos ouvir também muito sobre os publicanos. Eles eram muito polêmicos naquele período, e vocês vão saber agora por quê. Eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários de taxas públicas, os cobradores de impostos, incumbidos da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer em outras partes do império. Amigos, vocês sabem que Roma comandava aquilo tudo. Jerusalém, Israel, ela era dominada por Roma. Roma era o império daquilo tudo. Então, o que os romanos faziam? O que o imperador fez? Ele contratava os publicanos, inclusive muitos deles eram judeus também, como Zaqueu, um personagem que nós conhecemos muito bem, que nós amamos e que nós sabemos que, segundo as conversas reencarnatórias, ele poderia até ser uma personalidade muito famosa. Os publicanos eram o seguinte: eles eram contratados pelo Império Romano, e o Império Romano dizia assim: vá e cobre os impostos, eu quero X, o que você cobrar a mais é seu. A autoridade romana, ela dava autoridade para o publicano colocar um ágio, colocar uma sobretaxa sobre os impostos que Roma queria. Então vamos lá, eu tenho uma residência aqui. Roma contrata você para ser um publicano, um cobrador de impostos. Aí você vai na minha casa e Roma fala: olha só, você vai cobrar do Alexandre 3 mil reais de imposto. Mas põe o quanto você quiser, eu não quero nem saber quanto é, porque esse é o teu ágio, é o teu pagamento. Eles não recebiam salário, eles recebiam tipo uma comissão, mas era tudo injusto, porque não tinha uma regra. Eles cobravam quanto eles queriam, e eles eram maus, eles eram muito cruéis, porque eles cobravam muito caro, tá? E aí, os publicanos colocavam um ágio em cima disso, e cobravam dos judeus. E muitas vezes os publicanos eram os próprios judeus, e isso tornou, o povo judeu começou a achar que os publicanos eram do mal, eles odiavam os publicanos, porque os publicanos iam nas casas dele cobrar, e cobravam vários altos impostos, de maneira absurda, que eles não podiam muitas vezes nem pagar e perdiam suas propriedades. Era muito cruel isso tudo. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, e que ainda existem em algumas regiões. Isso aí é Allan Kardec falando no século XIX, tá?
Os ricos a que estavam, olha, os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes eles adquiriam riquezas, e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos, porque eles cobravam quanto eles queriam. Os publicanos iam lá nas residências dos judeus, eles não trabalhavam contra os romanos, era só contra os judeus, e cobravam quanto eles queriam, porque não tinha uma regra legal para isso, não tinha uma disciplina, não tinha uma legislação que regulasse essa prática, entendem? O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Sabe essas pessoas gananciosas que querem dinheiro a qualquer custo? Você pode chamar de publicano, porque acabou sendo um termo pejorativo para poder definir, porque eles agiam dessa maneira, injusta. Não tinham compaixão pelas pessoas. As pessoas perdiam suas propriedades. Na medida em que eles não tivessem como pagar os impostos cobrados pelos publicanos, os publicanos tomavam suas propriedades. Você imagina isso? Não tinha quem defendesse, não tinha advogado não. E Roma estava apoiando, não queria nem saber se foi justo ou se foi injusta aquela cobrança. Diz-se por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência à riqueza de Malquilate. De toda a denominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Das práticas nocivas que Roma impôs aos judeus, uma das maiores foi a cobrança de impostos. Foi uma das mais agressivas, das mais dolorosas que nós possamos imaginar, porque eram valores absurdamente altos e eles perdiam suas propriedades porque não tinham como pagar. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Então tudo que é contrário à lei para o judeu, para nós também, é ilegal, é contrário à lei, torna-se religioso, porque naquela época não existia separação, judiciário, legislativo, executivo, não existia, era tudo uma coisa só. Então os sacerdotes eram juízes, a lei era uma só, era a Torá, era o Antigo Testamento. Então quem fere a lei está ferindo a lei de Moisés e a lei de Deus. Por isso que ele fala aqui que a contrária lei passou a ser uma questão religiosa. Os publicanos eram amaldiçoados pelos judeus, eram detestados. Constitui-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado de Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. O Gaulonita foi um personagem, uma pessoa que se rebelou contra essa prática dos publicanos, tá? Que ficou famoso inclusive por isso, porque as pessoas entenderam que ele estava coberto de razão. Tendo por princípio o não pagamento de imposto, é uma rebeldia, mas essa rebeldia era muito perigosa, porque essa rebeldia não era contra os publicanos, era contra Roma. Se você não paga imposto, você está ferindo a lei de Roma, o imperador, o Deus onipotente do mundo daquela época. Então você estava em maus lençóis, em péssimos lençóis. Os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, os publicanos, os cobradores de impostos, donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, da sociedade judaica, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezados, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação.
Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles qualquer intimidade. Por isso que quando Jesus está caminhando, e Zaqueu convida ele para ir na sua casa, para fazer uma visita, os próprios discípulos, mas mestre, o senhor vai se reunir com Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, um homem do mal? E aí Zaqueu, quando é tocado em seu coração, quando se converte na presença do mestre, o que ele fala para Jesus? Senhor, eu vou devolver todos os centavos que eu tirei das pessoas, nem que eu fique pobre, mas eu vou devolver em dobro. Olha só o que ele diz, eu vou devolver em dobro tudo que eu tomei. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que ele cobrou excessivamente, ardilosamente, gananciosamente das pessoas e que ele prejudicou muita gente. Então Zaqueu, que vai ser o 13º apóstolo no futuro, ele se converte a Jesus, ao cristianismo. Naquela época ainda não era o cristianismo. Ele é tocado pelo mestre em seu coração e ele se torna um homem de bem, um homem bom. Deixa de ser publicano, cobrador de impostos, mas ele já era riquíssimo. E aí ele pega parte da fortuna dele e devolve às pessoas que ele tirou ao longo dos anos. Como Zaqueu, eu quero subir. É lindo, a história de Zaqueu é linda. E agora, para encerrar, nós vamos falar sobre os portageiros, que é só um resuminho fácil, que eu não vou nem precisar fazer muita explicação. Eram os arrecadadores da baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança de direitos de entrada nas cidades. Sabe, aqueles que ficam, como é que é o nome? Alfândega, os alfandegários. Esses aqui eram menos problemáticos, porque eles eram somente alfandegários, então só passava nas mãos dos portageiros aqueles que saíssem e entrassem na cidade. Então não era sempre que você era submetido ao pagamento de impostos nas alfândegas, só quando você passava pela alfândega. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores de direitos de barreira entre países, né? Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Essa a razão por que no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Não é má vida por serem vagabundos ou debochados ou arruaceiros. De má vida porque eles eram gananciosos, eram verdadeiros urubus em cima da carniça. Eles tiravam sem pena o dinheiro dos judeus e não tinha uma regra para isso. Tal qualificação não implicava era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Então os judeus se afastavam, não conviviam com os publicanos, não conviviam com os portageiros, mas os portageiros são até uma figura que aparece muito pouco, mas é importante nós sabermos. E os samaritanos, também havia essa dissidência entre eles. Amigos, eu acho que a gente está no horário bom para parar. 21h07, 40 minutos. Eu acho que está dentro de um prazo razoável para que a gente possa continuar na semana que vem. Eu sempre tento fazer em 30, mas não dá. O conteúdo é muito rico e eu acho que vale a pena a gente aprender, né, com tranquilidade. 40 minutos passam rápido e a gente consegue não ter muito desconforto. Ainda dá tempo de ver o finalzinho da novela, descansar um pouquinho. Então, meus amigos, eu quero agradecer a vocês imensamente a presença de todos, a companhia de vocês aqui. Quero pedir a Jesus que ampare os corações de todos vocês, que tudo que nós aprendemos aqui agora nós possamos absorver, introjetar em nossos corações e nossas mentes para termos um pouco mais de cultura e conhecimento. Tudo isso que a gente está estudando aqui vai nos ajudar a compreender os evangelhos, as versões do evangelho. Na verdade, o evangelho é um só e as versões são 4. E em todas as versões do evangelho, até as apócrifas, se um dia vocês quiserem estudar, vocês vão conhecer, vocês vão encontrar essas personagens. Na semana que vem, nós vamos falar sobre os fariseus, sobre os escribas, sobre o que é uma sinagoga, sobre os saduceus, sobre os essênios
e sobre os terapeutas. E a gente vai encerrar esse tópico 3 para poder falar na outra semana. Olha aqui, galera. Nós vamos falar sobre Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. É sensacional. Olha, um beijo no coração. Obrigado pela presença de todos. Que Jesus ampare o coração e a casa de vocês, o lar de vocês seja amplamente abençoado, tá bom? E que nós possamos nos encontrar amanhã para continuar a nossa conversa fraterna. Beijo no coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser.